Olá a todos, sejam muito bem-vindos às Histórias Clínicas. Eu vou partilhar consigo alguns casos clínicos e hoje vamos falar sobre alopécia. Comigo vão estar duas colegas especialistas nesta área e vamos conhecer alguns pacientes. Comigo tenho a doutora Alexandra Osório, médica especialista em dermatologia e rejuvenescimento. Olá Alexandra, bem-vinda às Histórias Clínicas. Muito obrigada pelo convite. O que é a alopécia? Bom, a alopécia é considerada, pode ser uma doença só aguda ou uma doença crónica, como eu digo a muitos doentes. É chamada a falta de cabelo ou perda do cabelo, pode ser tanto no homem como na mulher. Digamos que é a definição clínica ou o nome clínico que nós chamamos quando a pessoa é careca ou começa a ficar com falta de cabelo. Quantos cabelos nós perdemos por dia sem ser considerada alopécia? Normalmente nós perdemos 100 cabelos por dia, é o normal, não é? É muito, não é? Não, mas tu vires fisicamente não é assim muito, mas é o normal. Mas a maior parte das pessoas perde 1 ou 2 ou 5, não é? Mas 100 por dia é o normal, não é assim uma coisa... E quais são as causas de uma doença como a alopécia? Olha, são várias. Digamos que tanto na mulher como no homem, na mulher é mais difícil porque é uma doença multifatorial. Tem que se ver na globalidade e checar, verificar se as pessoas têm determinadas doenças. No homem é mais fácil, mas basicamente deve-se checar tanto no homem como na mulher alterações hematológicas, por exemplo, anemias, doenças crónicas, ou seja, uma doença inflamatória crónica, vai alterar todo o processo, todo o equilíbrio do nosso corpo, doenças endocrinológicas, nomeadamente alterações hormonais, a toma da pílula, que também faz ali algumas alterações, na menopausa também pode aparecer alopécia, uma coisa muito importante também que é alterações da hormona da glândula da tiroideia, a paratiroide também dá origem a perda capilar, como também patologias da glândula suprarrenal. E, portanto, há um conjunto de situações que têm que ser descartados. E há determinados transportadores, digamos, de hormonas que vão facilitar o aparecimento da alopécia. Mas a alopécia tem várias causas e é classificada de várias maneiras, não é? Vamos a isso, então. Então, olha, uma alopécia que nós falámos do mais frequente que existe na mulher e no homem, e antigamente aceitava-se muito, e aceita-se hoje em dia que o homem seja careca, mas eu acho, na minha opinião, verdadeiramente, acho que hoje em dia não há espaço, não há razão para um homem ser careca, porque hoje em dia consegue-se tratar. E igualmente na mulher. A alopécia androgenética, digamos que é uma alopécia, falta de cabelo, andro com padrão masculino, genético com padrão genético, ou seja, transmitida à descendência. Pode não ser totalmente igual ao pai, pode não ser totalmente igual ao avô ou ao tio, mas tem algumas características. A alopécia androgenética começa mais ou menos perto quando aparecem os primeiros sinais da adolescência, porque aquilo, no fundo, a doença é a presença de receptores da testosterona na raiz do cabelo, e nós, médicos, hoje em dia, não conseguimos definir se aquele cabelo tem 1 ou 2 ou 3 receptores. É claro que a doença começa na adolescência, progressivamente, a testosterona vai-se ligando ao receptor e há um processo de miniaturização, por exemplo, de um cabelo ou de vários cabelos. Esse processo de miniaturização pode ser uma coisa rápida, e vê-se uma criança ou um adolescente a perder o cabelo rapidamente perto dos 18 anos, ou pode ser mais lenta. Mas isso acontece também no homem como na mulher. Antigamente achava-se que a alopécia androgenética era mais frequente no homem e nas mulheres não se falava muito, as mulheres não estavam habituadas a falar, sobretudo porque elas têm um outro modo de lidar com a falta de cabelo. Escondem-no, não é? Elas escondem, vão muitas vezes ao cabeleireiro, o homem não é? E no cabeleireiro há determinadas soluções que não se faz um bom diagnóstico, vão pôr vão pondo ampolas e shampoos, etc., param um bocadinho, mas não trata a própria doença. Voltando atrás, relativamente à alopécia androgenética, portanto, há um processo de miniaturização. Imagina, o cabelo é assim. Começa a testosterona a ligar-se ao receptor, o cabelo cresce até aqui, depois cai, depois cresce só até aqui, depois cai, depois cresce até que pode ficar debaixo do couro cabeludo ou mesmo desaparecer. Isto é um processo progressivo. Há famílias em que há carecas aos 18, aos 21 ou mais tarde.
A mulher tem esse, como é muitas vezes, não tem tantos receptores como os homens, ou é contrabalançado pelas hormonas, há um certo equilíbrio. Hoje em dia acha-se que não é só a testosterona que é responsável pela alopecia androgenética. Na mulher, por exemplo, um bocadinho mais à frente, é agravada, por exemplo, pela falta dos estrogénios na menopausa. E aí entra, muitas vezes, outras patologias. Enquanto que no homem a alopecia androgenética é pura, podes ter uma anemia associada, ou uma doença da tiroideia associada que também tens que descartar. Na mulher é multifatorial. E muitas vezes a alopecia, com sinais de alopecia androgenética, tens a alopecia induzida pela tiroide, tens uma alopecia induzida pela anemia das perdas, tens uma alopecia induzida no período pós-gravidez, pós-parto, que também é muito importante. A história do cabelo numa mulher que engravida é muito gira. Quando uma mulher tem uma alopecia androgenética antes da gravidez, e muitas vezes a vida é tão... ainda têm cabelo, percebes? A partir do momento em que perdem 50% da massa capilar, é que uma pessoa começa-se a preocupar o que é que me está a acontecer. Pronto. Então, normalmente, tu com 20 e tal anos, 27, ainda tens alguma massa capilar, não é? E não te preocupas muito. Quando engravidas, o cabelo para. Não cresce muito. Aliás, eu digo a todas as minhas doentes, olha, quando você engravidar, pense que vai ter uma barriga assim enorme e se cortar o cabelo antes de engravidar, fica um cabelinho muito pequenino, que ele não vai crescendo durante a gravidez. Ele para. Fica lindo, as pessoas que têm dermatite seborreia ou que caspa deixam de ter, fica brilhante, forte, luzidio, mesmo revelando o estado de graça da gravidez. E depois de ter a criança, é uma desgraça, ao final de 3 meses, cai cabelo ao bebê e cai cabelo à mãe. Mas cai assim um flúvio brutal, que tem a ver com o choque, a alteração hormonal. E imagina se a pessoa já tem uma mulher já tem uma alopecia androgenética que não sabe, ou que já tem uma alteração hormonal da tiroide que também não sabe. Aí começa o problema e começa a ir ao cabeleireiro a pedir ajuda, etc, etc. O que eu recomendo é que recorra a um dermatologista dedicado ao cabelo e que saiba ver na globalidade, porque eu acredito que os eixos têm que ser todos alinhados, tanto a nível hormonal, como ao nível da alimentação, como ao nível de perceberem o que é que existe. Depois, mais tarde, na menopausa, existe uma outra situação que eu acho que cada vez mais é frequente e temos que chamar a atenção às doentes, para elas virem mais cedo à consulta, para conseguirmos controlar. Chama-se alopecia cicatricial. A alopecia cicatricial é uma doença autoimune em que o teu corpo reage contra a raiz do cabelo e come, digamos, a raiz do cabelo. E o cabelo progressivamente desaparece, fica uma pele de bebê, mesmo cicatriz. Mas isto é um processo, se for apanhado no início, é reversível. Qual é o aspecto dessas mulheres? O que é que elas sentem? Estão na menopausa, têm menos forças, não é? Têm menos hormonas, não fazem, ultimamente as mulheres não fazem terapeuta de substituição, que é uma coisa que eu fico doente só de saber, e dizem, doutora, eu fui começando a perder a minha testa, está cada vez maior, lá para trás, vai para trás, vai para trás. Então começam a usar umas fitas, umas bandoletes para tapar, ou seja, o cabelo em vez de vir aqui, tens uma testa até aqui, perdes cabelo nas laterais até atrás da orelha. É uma situação muito difícil de reverter. Até há bem pouco tempo não tinha só solução médica e mesmo assim é um tema para se discutir mais tarde se há pessoas já cá em Portugal com experiência de transplante capilar nessas doentes. É um risco e, portanto, o que eu acho é que a prevenção é muito importante nessa situação. Alexandra, vamos conhecer uma paciente tua que sofreu de alopécia. Enfim, já fazia parte da minha rotina de vez em quando ir a um dermatologista diferente para ver se conseguia não ter que lavar a cabeça todos os dias e se conseguia ter um cabelo normal, como as minhas amigas. O que é um cabelo normal? O cabelo normal é com alguma textura, que não precisa estar sempre a ser lavado, que não me deu muito trabalho logo de manhã porque tinha que me levantar mais cedo para dar aulas e ter cabelo apresentável. Pronto. Caiu com muita frequência? Caía bastante. Não caía muito, mas caía e era muito caído, muito fraquinho, era algodão. E foi piorando. Nos últimos tempos piorou muitíssimo e depois vim cá.
por outras razões. No caso, realmente tinha um Fiquei mais feliz. Isso é ótimo, fico contente. E fiquei mais feliz e não tenho trabalho nenhum. Eu lavo de 4 em 4 dias o cabelo por uma questão de higiene. Se não ele está mais forte, não é? Está mais grosso, tem forma, a corta petidinha. Exato, ótimo. Isso é ótimo. Pois, de facto, tinha assim um cabelo, assim um bocado, como dizia, de algodão. Eu lembro perfeitamente. Não tinha falta de cabelo, assim muito, mas era mais as qualidades do cabelo que sofria, não é? E estava assim um bocado caído. Mandou-me fazer uma série de exames e análises. Exato. Eu tinha alguma condicionante relativamente ao preço do tratamento. Exato. Falei consigo, que me ajudou imenso, disse que queria era pôr-me bem. Exatamente. Pronto, e conseguimos chegar a um acordo e comecei, fiz os tais exames, as análises todas, trouxe cá, acho que fiz um choque vitamínico, que estava mesmo a precisar. E depois fiz umas injeções, fiz uns tratamentos cá, sim. Que eu imaginava que doía, não doía nada. Disseram até que eu, se quisesse, podia lavar a cabeça a seguir, não precisava nada, estava ótimo. E fiz uns tratamentos em casa também, e shampoos e essas coisas. E as pessoas começaram a notar imenso. Fico muito feliz. Sobretudo a minha cabeleireira, que foi a minha cabeleireira há muitos anos. Portanto, ela ia seguindo e ficou O que é que pode dizer às mulheres que sofrem como a Conceição sofreu? Acho que devem ir ver o que é, porque há uma certa tendência, ou porque é genético, ou porque a mãe tinha, ou porque a avó tinha, ou porque o tio tinha. Ou por causa da idade, ou por causa da estamos a ficar velhas, ou porque passou a menopausa, ou porque não sei o quê, e vamos adiando. E é uma pena, porque teoricamente eu estaria numa idade já que, enfim, já tinha direito de cabelo fraquinho, e afinal não tinha. Está a ver? Eu tenho direito, muito bem. Muito obrigada, Conceição. Espero a gente poder ajudar mais gente aqui em Portugal e lá fora, podermos pôr os cabelos todos bonitos e mais felizes. Temos agora connosco a doutora Flávia Barsali, médica especialista em medicina estética. Olá, Flávia. Bem-vinda às Histórias Clínicas. Olá, obrigada. É um prazer estar cá. A sua especialidade é transplante capilar. E o que é isso? Bom, basicamente se trata de redistribuir os fios, não é? Quando nós temos uma zona alopécica, primeiro temos de avaliar a causa, como bem disse a minha colega, a doutora Alexandra Osório, e quando há indicação, nós retiramos as unidades foliculares, os cabelinhos dessa zona posterior da cabeça e das laterais e implantamos na zona calva. E que pessoas é que podem fazer esse tipo de cirurgia? Ou que devem fazer, não é? Pois, basicamente, eu acho que o fundamental, primeiro, é ser feita uma avaliação correta, porque a calvície, dependendo do tipo de calvície, a cirurgia, o transplante capilar pode não ser a solução ideal, não é? Quando estamos a falar de uma calvície causada por uma doença autoimune, por exemplo, uma doença inflamatória, primeiro há que se tratar a causa, não é? E depois que está estabilizado o processo, aí, dependendo do caso, a gente avança ou não para a cirurgia capilar. Mas a maior parte dos nossos casos são mesmo calvície androgenética, que é aquela calvície, como explicada pela colega, uma calvície com padrão familiar, não é? E é um processo evolutivo. Então, nós basicamente com transplante, nós reconstruímos essa zona calva, mas também muito importante é fazer algum tratamento para evitar que esse processo de miniaturização, não é, que é característico da calvície endogenética, que evolua. Portanto, não é só o fim da linha, é qualquer coisa que pode complementar uma reabilitação, digamos assim, do cabelo. Claro, e inclusive, pronto, mesmo zonas alopécicas em sobrancelha, aquelas pessoas que fizeram muita depilação, por exemplo, é uma solução fazer o transplante, falhas na barba, pessoas que fizeram liftings, e que estão com a linha mais posterior, pode-se reconstruir isto com transplante capilar. E como é que se planeia uma cirurgia destas? Tem que se fazer uma avaliação de que tipo? Claro. Primeiro fazemos uma avaliação médica com historial clínico, uma anamnese bem detalhada, não é? E é fundamental a gente avaliar a zona doadora do paciente. Além de ver se o paciente reúne as condições clínicas para avançar para um transplante, como nós estamos a fazer só uma redistribuição dos fios, que às vezes é complicado do paciente entender, porque na verdade eu só retiro o cabelo do sítio,
não é? Implanto. Então, naquela zona, aquele cabelinho não vai crescer. Então, é importante que haja uma zona doadora suficiente. Então, normalmente, o paciente vem à consulta, nós fazemos uma anamnese, também avaliamos o couro cabeludo, avaliamos a densidade capilar que esse paciente tem, que quer dizer o número de fios por centímetro quadrado de cabelo, para avaliar efetivamente o que ele precisa e o que nós conseguimos realizar, não é? E como é que é feita a cirurgia? É sob anestesia geral? A cirurgia é uma cirurgia ambulatorial, uma cirurgia muito pacífica. É uma cirurgia muito pouco invasiva, porque a técnica que nós realizamos, nós somos uma equipe de 3 médicos, e fazemos uma técnica chamada FUE, Follicular Unit Extraction. Então, é extração de unidades foliculares. Nós extraímos as unidades foliculares individualmente. A unidade folicular é a raiz do cabelo e o cabelo, é a unidade folicular que a gente chama são... pronto, a gente imagina que os fios saem do couro cabeludo um a um. E eles saem em grupinhos. Podem sair de 1, pode sair de 2, de 3 ou de 4 fios. Então, aquela unidade que tem os fios de cabelo com seus anexos, não é? Com a banda de colagênio, com seu músculozinho piloeretor, aquilo ali é que a gente chama de unidade folicular. Então, o que ocorre? Na cirurgia, o que a gente faz é extrair de unidade folicular individualmente. Então, uma anestesia local, uma cirurgia muito pouco invasiva, na verdade. É one day clinic, o paciente passa lá praticamente um dia inteiro, porque a cirurgia dura de 6 a 8 horas, dependendo do número de unidades foliculares que são necessários extrair. Mas é uma cirurgia muito tranquila, porque o paciente não tem desconforto, anestesia local, o paciente tem sensação como se tivesse cortiça na cabeça, porque não sente absolutamente nada. E como utilizamos instrumentos mesmo milimétricos, estamos a falar de punch, que são em cilindros com borda cortante, que variam de 0,8 milímetros até 1,1 milímetro de diâmetro, então é mesmo muito pouco invasiva, a recuperação é muito rápida. O paciente praticamente não tem nenhum desconforto em casa. Pronto, é uma cirurgia muito pouco invasiva. Alexandra, trouxeste umas bonecas que exemplificam a alopécia androgenética. Queres-nos explicar como é que é essa evolução? Então, olha, nós temos aqui a primeira boneca. Vemos o topo da cabeça, portanto, basicamente ela tem cabelo, não é? Não tem falha nenhuma, tem muito cabelo. Progressivamente, quando a testosterona começa-se a ligar ao receptor e há um processo de miniaturização, então começa a aparecer, deixa-me ver se onde eu posso mostrar aqui, começa a aparecer esta zona assim mais de moeda, mas isto aparece aqui, mas pode aparecer uniformemente e ir aumentando. Como disse a Flávia muito bem, é uma doença progressiva, portanto vai-se perdendo o cabelo, este padrão em moeda pode aparecer de uma forma de repente mais difusa também, e podemos chegar a um caso como este, por exemplo, com falta de cabelo, com falta de cabelo cá em cima. E quanto tempo medeia entre a primeira e a última boneca? Pois isso vai variar, o padrão é familiar e vai variar de pessoa para pessoa. O que nós temos de estar atentas é a pessoa sentir que ela sente que está a perder muito cabelo, tem muito cabelo pela casa e está perdeu muito cabelo e temos que parar a queda rapidamente. E começa a haver estas áreas, começa a não conseguir pentear-se muito bem, tem necessidade de lavar o cabelo todos os dias para dar volume, porque não só há o problema da falha, como também o resto do cabelo, que ainda não caiu, é afetado em termos de grossura também e de qualidade. Muitas vezes elas vêm com o cabelo em sofrimento, não é este cabelo que parece saudável, não é? Que só tem a falha ali em cima de falta de cabelo, mas é tipo um algodão, é um cabelo espigado, sem vida, sem medula, sem hidratação, é um cabelo em sofrimento. Há pouco falámos que havia outras formas de alopécia, que outras formas existem? Olha, as mais frequentes são aquelas que eu falei, há a alopécia cicatricial, há o eflúvio telogénico, aquilo que eu falei no pós-parto. Muitas vezes o padrão do eflúvio é este, depois a mulher recupera,
da boneca, recupera com as vitaminas e com as loções, etc. Mas mesmo com uma história do eflúvio telogénico, temos que ir à procura de outras causas da alopécia. Eu muitas vezes uso o tricoscópio. O tricoscópio é uma lupa que amplia e que eu vejo o couro cabeludo e consigo ver os cabelos em várias alturas, se há poros dilatados, portanto, sítio onde pode aparecer o cabelo e não há cabelo, ou é uma zona cicatricial e que não há mesmo estas situações. Temos, por exemplo, outro tipo de alopécia, uma alopécia areata. Tive uma doente chamada Daniela que apareceu-me no consultório, estava a passar por uma fase difícil da vida dela, porque a alopécia areata muitas vezes está associada a desequilíbrios emocionais, a qualquer situação de stress. A alopécia areata é caracterizada pela perda de cabelo por tufos. A doente chega ao consultório e diz: olha, doutora, eu passo a mão no cabelo e cai-me, sim, um montão de cabelo. E depois aparecem as lesões em forma de moeda, que podem ser pequeninas ou grandes. Chama-se alopécia areata. É, digamos, uma agressão do nosso corpo contra nós próprios. O corpo vai lá e come um bocado do cabelo. E o cabelo e aquela zona fica cicatricial. Quero chamar a atenção que temos que atuar rapidamente nos primeiros meses para reverter este processo, para parar a evolução e para conseguirmos recuperar o cabelo. Há pessoas que podem ter um episódio de alopécia areata, passado 1 ou 2 anos voltam a ter e recuperam sempre o cabelo. E há outras que a alopécia areata é brutal, muitas vezes está associada a doenças autoimunes mais graves, completamente desequilibradas e que não se consegue controlar, e fica a alopécia universalis, que é aquela situação em que se perdeu o cabelo quase no corpo todo. Cabelo, sobrancelhas, corpo completamente sem pelo, e muitas vezes é muito difícil reverter esse processo. Usa-se medicação tipo metotrexato para tentar controlar, e há biológicos também, mas não há muito treino nos biológicos para reverter esta situação. É realmente uma situação muito grave e difícil de controle. Alexandra e Flávia, vamos conhecer um doente que fez um transplante capilar. Comecei a sentir os primeiros sinais de falta de cabelo aos 30 anos, depois por volta dos 40 anos, aí sim, uma grande falta de cabelo, bastante acentuada a queda. O seu caso, a perda de cabelo, significou para si alguma mudança radical na sua vida, ou não? Ou era uma questão que era de alguma forma relativamente pacífica? Pacífico, meramente estético. Nunca tive problemas nenhums com a queda de cabelo. De qualquer forma, resolveu fazer um tratamento para recuperar o seu cabelo. Porquê? Porque a queda era grande, esteticamente fazia-me alguma confusão, nada de especial. E falei com um amigo meu que já tinha feito aqui um tratamento de transplante capilar e nele tinha resultado espetacularmente, e eu achei que não era um processo muito complicado, arrisquei e acho que valeu a pena. Portanto, o que fez para resolver a situação, veio aqui então a esta clínica, fez uma consulta. Como é que foi o processo? Explica. Fiz uma consulta, uma primeira consulta, onde tentaram estudar ou estudaram a minha calvície. Fiz umas análises clínicas, propuseram logo fazer um transplante, mas tinham que estudar melhor. Na segunda consulta, chegou-se à conclusão que era o melhor fazer um transplante capilar, e aí sim, depois explicaram como era a cirurgia, simples, duradoura, dura um dia inteiro, uma manhã, uma tarde, inteirinha, mas o processo é simples, foram apenas 3 dias de recuperação. Eu fiz numa sexta-feira. Na segunda-feira fui trabalhar normalmente, ninguém reparou em nada, porque eu não cortei, não rapei o cabelo, portanto foi muito simples. Okay. Portanto, o tratamento consistiu basicamente nas consultas prévias e depois na cirurgia propriamente dita, exatamente. Não é? A cirurgia teve efeito imediato, diz que teve alguns dias de recuperação, como é que foi? Tive 3 dias de recuperação em casa, aí sim, segunda-feira fui trabalhar, a partir daí perfeitamente normal, nem que houve pessoas no meu trabalho que não sabiam que eu tinha sido operado, perfeito. Passado 3 meses começa-se a ver o cabelo a nascer. E pronto, e depois ao fim de 1 ano é quando chega ao expoente máximo, que está como está hoje. E neste momento está como estava precisamente nessa altura, quando parou de crescer? Sim, exatamente igual. Okay. Porquê a opção aqui pela doutora Flávia? Por causa desse meu amigo que tinha feito cá uma cirurgia e correu muito bem. Eu, como o conhecia, ele indicou-me aqui, não fui à procura em mais sítio nenhum.
atualmente, olhando para trás, isto já foi há mais ou menos 2 anos, não é? Conforme estava a dizer, sente que recuperou um bocadinho mais do que o cabelo? Acaba por se sentir melhor, de certa forma? Sinto melhor, como é evidente, não é? Eu consigo olhar-me no espelho do meu elevador, que tem espelhos no teto, e não ver o couro cabeludo, que via já só o couro cabeludo. Era a parte que me chateava mais, era essa, para ser sincero. Porque no dia-a-dia não notava a falta de cabelo. Portanto, para quem possa ter um problema semelhante ao seu e que possa ter algum receio do processo, do tratamento, se é complicado, se não é complicado, recomendaria este tipo de solução? Sim, claro que sim. Não custa, no dia da cirurgia é um bocadinho cansativo. Não é pela dor, é cansativo. É um dia inteiro num bloco cirúrgico, custa um bocadinho pelo tempo em si. Mas de resto, compensa largamente. É bastante satisfatório, sinceramente. Flávia, isto é um caso habitual de transplante capilar? Sim, outro paciente satisfeito, não é? E a indicação também é aquela que é habitual nestas situações? Sim, na maior parte dos casos, pelo menos na nossa prática, nós temos mais pacientes homens que mulheres. Embora tenhamos também muitas senhoras, temos mais homens. E a questão é que faz uma diferença muito grande na autoestima da pessoa. No caso desse paciente em questão, ele até disse que não se incomodava muito, mas quando entrava no elevador, tinha muitos espelhos, então aquilo fazia imensa confusão, claro. Ele já nem se olhava no direito no elevador. Claro. E realmente nota-se, após o transplante, até a postura do paciente quando vem em consulta, depois quando tem o resultado final, que normalmente é 10 a 12 meses depois, já é um paciente diferente. E acha que os homens falam nisto com mais naturalidade do que as mulheres? Acho que sim. Acho que sim. Eu acho que as mulheres, para já, por exemplo, na calvície mesmo, muitas delas buscam usar próteses ou pronto, tentam soluções de cabeleireiro, gastam fortunas, muitas vezes, em produtos que são ineficazes, não é? Acho também que nas senhoras, como disse a doutora Alexandra Osório, a causa é muito mais difícil de tratar. Inclusive, os transplantes nas senhoras também são um bocadinho mais complicados, porque como a calvície, a maior parte das nossas pacientes é tudo calvície androgenética, a calvície é difusa. Uhum. Então, eu acho que nas mulheres ainda mais importante é o tratamento complementar, além do transplante, avaliar a parte nutricional, porque as senhoras são terríveis, não é? Com as dietas, com as coisas, e principalmente a parte hormonal, porque nós somos bichinhos hormonais, a verdade é essa. E pronto, e a vida que a gente leva hoje em dia, o estresse, o cortisol, a questão da adrenal, acho que muita gente hoje em dia até sofre de fadiga de adrenal, e então tudo isso influencia no cabelo. E as pessoas, às vezes, começam a realizar que tem outras situações por causa do cabelo, ou por um aumento da queda de cabelo, ou quando realmente nota-se uma zona calva, porque quando começa a se notar, já se perdeu 50% já dos fios, quando a gente já começa a visualizar o couro cabeludo. Uhum. Agora, o transplante é um tratamento que, efetivamente, faz muita diferença, inclusive nos homens, sim, e nas mulheres, muito mais, porque é sempre muito mais dramático numa mulher a falta de cabelo do que num homem. Sim, senhora. Vamos fazer um intervalo, voltamos já.